Já? Bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Marcos, no capítulo 12, do verso 41 a 44, que diz assim a palavra do Senhor: E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, de sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Pai, nesta manhã, eu estou aqui, Senhor, na tua disposição, Senhor. E quero, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo esteja conduzindo toda esta palavra, Senhor. Que os corações, os ouvidos sejam sensíveis, não à minha palavra, mas à palavra do Senhor Jesus. E é isso que eu te peço e te agradeço desde já, confiadamente, que o Senhor está aqui me dirigindo. Amém. Então, nós vimos aqui a história que nos fala de ofertar, de oferta. E nós, quando nós vamos procurar o sentido da palavra ofertar, às vezes a gente pensa que é simplesmente colocar o dinheiro ali na caixinha de oferta, né? Que nós temos o costume, mas a palavra ofertar, ela vai além disto. Ela é muito profunda e a gente observando, ela exige que nós sejamos prudentes ao falar em ofertar. Então, eu anotei aqui algumas coisas, alguns conceitos do que é ofertar. Então, o que é ofertar? Ofertar é termos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Segundo, eu coloquei ofertar, quer dizer dar, é a expressão de gratidão, é a expressão de adoração e é a expressão de amor, é a expressão de entrega total. Nós vimos que a viúva, ela foi ali e entregou tudo. E quando se fala de tudo, fala de uma renúncia, de uma vida entregue à cruz. Nós sabemos que a cruz, ela produz o sofrimento, mas depois do sofrimento ela traz vida, ela gera vida. Como o Senhor Jesus Cristo, Ele padeceu, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, porém depois essa morte dele gerou vidas e nos trouxe alegria através da sua ressurreição. E também, quando nós falamos de ofertar, nós falamos também que oferta, ela é uma semeadura. E o que é uma semeadura? Semeadura é
nós vamos dizer, vamos semear arroz. Então, nós vamos semear arroz, nós pegamos um grão de arroz e jogamos na terra. Porém, quando nós vamos colher essa semeadura que nós fizemos, nós vamos colher além daquilo que nós semeamos. Então, a palavra ofertar também significa semear. E esse semear é semear a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós já fomos alcançados por Jesus, nós fomos salvos por Jesus, e nós nos conformamos com isso, e ficamos tranquilos, mas não lembramos que nós temos a responsabilidade e o comprometimento de levar essa salvação a outras pessoas, essa semeadura, que é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que Deus, Ele é o nosso modelo de oferta. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio e o seu único Filho para nos salvar. Ele nos ofertou Jesus. E se nós podemos ofertar algo, nós temos alguma coisa dentro de nós que nós podemos ofertar, isso vem do Senhor. Ele nos amou primeiro, e por isso que nós ofertamos a Ele e ofertamos aos irmãos ou às irmãs. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. E então, nada do que nós vamos fazer, nós não podemos fazer sem olhar para esse exemplo de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 10, ele diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos ofertou Jesus, seu Filho unigênito, para nos salvar. Então, nós precisamos de estarmos atentos, olhando para esse exemplo, que é o nosso Deus. E também Jesus, como o Filho amado de Deus, Ele também deixou-nos um exemplo de oferta. Jesus, quando esteve aqui, a vida dele foi toda dedicada à obra do Senhor. Ele pregava a palavra, ele orava, ele jejuava, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele ressuscitava os mortos. Enfim, ele nos deixou o maior exemplo de oferta. Então, quando a gente olha para esses exemplos, nós sabemos que ofertar vai bem mais além do que nós colocarmos a nossa oferta aqui na caixinha de oferta. A nossa oferta vai uma vida de renúncia. Nós precisamos de renunciar o nosso próprio eu. Nós temos que crucificar a nossa vida carnal, para que a vida espiritual seja vista em nós. Então, essa história da viúva, ela nos mostra que às vezes nós estamos ofertando, mas não estou falando de dinheiro. O texto fala muito mais de vida, de renúncia e de entrega absoluta ao nosso Deus, do que dinheiro se falando. Nós vimos ali que aquela viúva, ela ofertou 2 moedinhas. E aquelas 2 moedas, para outras pessoas não significavam nada, mas para ela significava tudo. Tudo que ela tinha, seu sustento, os seus recursos que ela tinha
guardado, ela foi ali e depositou. E ela depositou, por quê? Por que ela depositou? Ela depositou tudo, porque ela sabia para quem ela estava ofertando. Ela não se preocupou do que o dia de amanhã ela pudesse ficar sem vestimenta ou sem comer. Ela preocupou que ela estava ali semeando, ela estava ofertando para a vida eterna. Ela não olhou para as circunstâncias de volta dela, mas ela olhou para aquilo que ela queria alcançar, que era a salvação, a vida eterna com Jesus. E também ela teve ali amor pela obra do Senhor. Ela teve também confiança, ela sabia onde ela estava colocando o seu coração, onde ela estava colocando tudo que possuía nas suas mãos. Então, como eu disse, a nossa melhor oferta, ela tem que passar pela cruz, ela tem que passar por renúncia. Nós não podemos querer ofertar para o Senhor segundo o padrão do mundo. Nós temos que ofertar para Deus segundo o padrão de Deus. Então nós vamos ver aqui ainda alguns versículos que vai nos mostrar qual é o padrão de Deus para que nós possamos ofertar. Abramos aí as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 23 ao 24. Vamos ver aqui o primeiro princípio, o primeiro e o mais importante princípio ou padrão que Deus nos deixa para que nós possamos ofertarmos a Ele. Porque Deus, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não aceita mistura. Então, como Ele sendo um Deus puro, Ele dá para nós algumas indicações de como é que nós devemos apresentarmos a Ele para fazer as nossas ofertas. No capítulo 5, no verso 23 e 24 de Mateus, ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, se nós estamos no culto, para ofertarmos o culto a Deus, muitas das vezes nós olhamos que nossos cultos hoje, eles são uns cultos monótonos, não tem muita expressão. Mas vamos olhar para dentro do nosso ser e vamos fazer uma pergunta para nós mesmos, aqui nessa manhã. Será por quê? Porque para ofertarmos tem padrão, tem caminho a correr, tem caminho a seguir. Nós não podemos chegar de qualquer forma. Às vezes nós temos ódio no nosso coração, nós temos mágoa, nós temos inveja, às vezes nós temos ira e outras coisas a mais. Murmuração, falta de gratidão, e tudo isso impede que as nossas ofertas sejam vistas por Deus, como Ele olhou para a oferta da viúva. Ele observou. Aquela viúva foi a que colocou menos dinheiro naquela arca. Porém, Jesus disse que ela colocou mais do que todos. Por quê? Porque a oferta dela era uma oferta pura, era uma oferta sincera. E assim nós, como cristãos, nós precisamos de
ofertarmos a nossa oferta com coração puro diante do Senhor. Nós não podemos quebrar os princípios. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. Esse irmão nosso pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser um irmão mesmo, né? Pode ser um vizinho. Então, aqui o conselho de Jesus Cristo: vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É sério, é profundo, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Às vezes a gente tem dó de pegar umas moedinhas e jogar lá no cofre, porém é muito mais profundo nós deixar o nosso eu, abrir mão do nosso eu, renegar a nossa carne, o nosso orgulho e entregar a nossa oferta a Jesus. No outro, vamos aí também ainda no livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 8. Mateus 15, verso 8. Então, Jesus falando aqui, ele falou: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta a gente cantar, orar, se o nosso coração está longe de Deus, porque quando o nosso coração está perto de Deus, nós obedecemos a sua palavra, que é ir, deixar a nossa oferta, reconciliar primeiro e depois voltar para ofertar. Aí a nossa oferta vai ser uma oferta verdadeira e não uma oferta só de lábios. Vai ser uma oferta do nosso coração. Que se nós estivermos ofertando só de lábios, essa oferta não tem sentido para Deus. A viúva largou tudo, e esse tudo é tudo. Romanos 12, no verso 1 e o 2. Vamos aí para Romanos 12, no verso 1 e 2. Outra maneira que o Senhor nos orienta para apresentarmos diante dele, para ofertarmos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aqui Paulo, falando aos romanos, ele deu a dica de como é que o cristão deve comparecer diante de Deus para fazer a sua oferta. Ele precisa ter uma mente transformada, uma mente renovada. Nós não podemos apresentar diante do Senhor com a mente velha, com aquela mente de pecado, mas uma mente transformada, uma mente renovada e consciente. Assim a nossa oferta vai ser agradável. Consciente, como consciente? Esse consciente é saber de todos esses passos que nós temos que seguir para apresentar a Deus, porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e onipresente, Ele não nós, às vezes, nós estamos aqui, nós estamos vendo, mas nós não estamos observando. E esse observar é olhar, é analisar.
O Senhor Jesus, ele, quando a viúva foi ali e ofertou, ele observou, ele analisou. Então Deus, ele continua observando nós. Ele continua observando a nossa oferta. Será que nós temos ofertado segundo o padrão de Deus ou segundo o padrão do mundo? Se nós estamos ofertando segundo o padrão do mundo, que é conformando com as coisas deste mundo, conformando com o pecado, conformando com as nossas cobiças, com as nossas arrogâncias, com o nosso orgulho, conformando com nossa falta de perdão, falta de amor, então nós não estamos dentro do padrão de Deus, nós estamos segundo o padrão do mundo. E essa oferta para Deus, ela não tem valor nenhum. Nós estamos perdendo o nosso tempo, porque Deus, ele vê o que está dentro do nosso coração e não o que está fora de nós. Ele não está interessado no nosso exterior, ele está interessado no nosso interior. E quando nós temos um interior transformado, convertido, esse interior, ele reflete ao nosso exterior. Porque é impossível que você, ou que nós, temos uma vida transformada, uma vida convertida, uma vida limpa, uma vida pura, e isso não refletir para o nosso próximo, para o que está por perto de nós. Porque nós, à medida que nós somos transformados, há uma expressão. E essa expressão é a expressão de transformação. E quando nós amamos o Senhor Jesus acima de todas as coisas, nós temos o prazer de largar todas essas, vamos dizer, mazelas que nós temos, esse peso, esse fardo que nós carregamos. Muitas das vezes a gente acha assim que nós somos tão grande, mas Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o Santo, ele se despojou de si mesmo e deixou para nós o exemplo de que nós também devemos abrir a mão das nossas grandezas, vamos dizer assim. Efésios capítulo 5, do verso 10, não, 2, desculpa, Efésios capítulo 5, o verso 2, então ele disse assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E como eu falei aqui já no início, que nós somos observados. E a nossa oferta, ela é observada. A nossa vida, ela é observada. Ela é observada para quê? Ela é observada para ver se nós estamos de acordo com o que Deus pede aqui de nós, que nós temos que amar, nós temos que entregar a nós mesmos, e aí então nós aparecer diante do Senhor com oferta viva, e essa oferta tem que ser como um cheiro suave. Esse cheiro suave é o cheiro de Cristo, é o cheiro de Cristo, é a aparência de Cristo. Nós somos observados se nós parecemos com Cristo ou não. Então, assim, em Efésios 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. Ele está dizendo que é para nós olhar para Cristo. Mas olhar para Cristo. Então, como Ele amou, como Ele entregou a si mesmo por nós, então nós também devemos fazer o mesmo que Ele fez. Depois no verso 20, ele no mesmo livro de Efésios 5, 20, diz assim: e dando sempre graças por tudo a Deus e Pai,
e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as nossas ações de graça, as nossas ofertas, ela tem que ir a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo que nos une a Deus, que nos une ao trono de Deus. Tudo que nós fizer, seja ofertar, seja cantar, seja orar, adorar, pedir perdão ou perdoar, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Vamos ver Salmos 119, verso 108. Salmos 119, verso 108. Verso 108 diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, e ensina-me os teus juízos. Então, quando nós tiver passado lá por esse processo de arrepender, de pedir perdão, de perdoar e de andar em amor, aí nós podemos chegar ao Senhor e pedir para Ele: aceita, Senhor, eu te rogo as oferendas voluntárias. Nossas ofertas não podem ser obrigadas, forçada, ela tem que ser voluntária, tem que ser de um coração espontâneo, porque tudo que é forçado não tem valor diante do nosso Deus. Então aí o verso 108 do capítulo 119 de Salmo nos ensina que aí nós podemos chegar diante do Senhor e pedir a Ele para receber as nossas ofertas, que essas ofertas sejam voluntárias. Ainda no Salmo 51, no verso 17, nós vamos ainda ter mais um ensinamento de como nós devemos, como cristãos, como pessoas salvas, pessoas que estamos sendo ensinadas todos os dias pela palavra do Senhor, Ele vai nos dar uma outra orientação. Davi, que quando ele pecou, ele caiu em um profundo arrependimento. Então ele foi ali confessando o seu pecado, pedindo perdão, e depois no verso 17 do capítulo 51, Davi falou assim: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza ou não desprezará o Senhor. Então, minhas amadas irmãs, nós, para aproximarmos do altar do Senhor, para ofertarmos, precisamos de ter um coração quebrantado, um coração puro, um coração arrependido, um coração contrito. Esse Deus vai olhar e vai receber. Mas se nós chegarmos com o nosso coração cheio, com a nossa vida cheia de nós mesmos, a nossa oferta não será válida diante do nosso Deus, porque Deus, Ele é puro, Ele é santo. Apocalipse 8, no verso 3 e 4. Apocalipse 8, 3 e 4. Três e 4, capítulo 8 de Apocalipse, diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso
subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então nós vemos aqui que as nossas orações, ela tem um endereço certo. Quando passado por todo esse processo que nós já vimos aqui, ela tem um endereço certo. E ela vai para diante do Senhor, para o altar do Senhor. Esse altar de ouro significa pureza, significa santidade, significa a divindade do Senhor. E esse incenso aqui é a adoração. Porque quando nós falamos adoração, nós achamos que é só levantar as mãos. Não é só isso. É todo esse processo que nós já vimos aqui, de quebrantamento, de arrependimento, de pedir perdão, de ser humilde, de abrir mão de nós mesmos, de esvaziar do nosso eu, uma entrega total. É isso que é chamado de adoração. Então esse incenso aqui, ele foi colocado junto com as orações, e ela chegou diante do trono do Senhor, depois que nós passamos pelo processo de transformação e de renovação. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. 22, 12. Diz assim, Jesus mesmo falando aqui: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus está observando a nossa vida, está observando a nossa trajetória aqui na terra, e Ele vai trazer o galardão. Nosso galardão, qual é o galardão que nós esperamos de Deus? Onde nossos olhos estão postos? É aqui na terra ou no céu? Com certeza que se nós estivermos praticando todos esses detalhes que nós vimos aqui, nossos olhos estão no céu. A nossa vida está segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão da terra. Porque essa terra aqui, nós somos passageiros. E a nossa vida, ela tem que estar focada na mansão celestial, que é a nova Jerusalém de Deus. A nossa morada eterna com Deus, a nossa vida eterna com Deus. E ainda em Filipenses 4, o verso 8, eu quero encerrar com essa palavra. Aqui, o 4 de Filipenses, verso 8, está dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso pensamento não tem que estar aqui na terra. Nosso pensamento tem que estar no céu. Pensamento tem que estar com Deus, sabendo que Ele vai voltar em breve. Nós vemos que tudo que está acontecendo aponta que a volta do Senhor Jesus está prestes a acontecer. E se nós não tivermos preparado, com certeza que nós não estamos olhando, nós não estamos observando o caminho, o lugar que nós queremos permanecer eternamente, que é com Jesus. Então eu quero concluir aqui, que as nossas ofertas, elas devem ser voluntárias, e nós temos que ofertar para a vida eterna, e que nós temos que valorizar
o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele padeceu e morreu na cruz para nós, e assim como Ele padeceu, morreu na cruz, nós também temos que ter uma vida de morte, mortificar o nosso eu, para que nós possamos transmitir vida e alegria a outras pessoas, e que Cristo, Ele logo voltará. E quero fazer aqui, desejar que a bênção do Senhor esteja conosco, e que nós possamos estar fazendo as nossas ofertas. Não estou falando de dinheiro, mas estou falando das nossas vidas. Nós estejamos ofertando para a vida eterna. E que as nossas atitudes, as nossas ações, diante da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, ela seja transmitida. E que nós possamos amar o nosso próximo e buscar a eles e pregar a palavra da salvação, que é a palavra da cruz, que é a mortificação do nosso eu e a ressurreição de vidas para o Senhor Jesus. Amém? E agora a gente, encerrando, eu quero fazer uma oração primeiramente, e quero também perguntar para as irmãs se esta palavra falou com você, se você tem andado distanciado dos caminhos do Senhor, distanciado, que eu digo assim, da palavra que foi pregada, tudo que foi pregado aqui, que foi falado, do que nós devemos fazer para ofertarmos ao Senhor. Se você sentiu que você tem a necessidade de fazer aí um recomeço, uma reconciliação, pedir perdão, perdoar, se você não está tendo esta força de si mesmo, que nós vamos fazer uma oração nesse momento e colocando as nossas dificuldades, para que o Senhor nos ajude. Amém? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor merece toda a nossa oferta, Senhor. Estou aqui, Senhor, grata a Ti, porque o Senhor me deu a graça de passar a Tua palavra a minhas amadas irmãs. Ó Deus, que essa palavra, ela possa entrar no mais profundo, Senhor. E aonde tiver alguém, Senhor, que tenha dificuldade de fazer fazer as coisas dentro do Teu padrão, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa passar com o Seu bálsamo poderoso nos seus corações, nos seus ouvidos, nas suas mentes, renovando, Senhor, transformando e dando aí a sensibilidade de que o Teu Espírito Santo é santo, é puro, e que não adianta nós estarmos de qualquer forma diante do Senhor, porque o Senhor nos observa. E em nome de Jesus, nesta manhã eu oro e Te agradeço por tudo. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Quero deixar também a oportunidade, se alguém aqui tiver vontade de falar alguma coisa, compartilhar algo que Deus tem falado com você nesses dias, ou até mesmo aqui nesse momento, ou uma palavra para fortalecer cada uma de nós aqui, a palavra está aberta. Amém? O que nós temos ouvido desde ontem, eu acho assim que é algo muito precioso, que nós estamos recebendo do Senhor, que a gente não pode de maneira nenhuma desperdiçar, porque é algo rico que nós temos recebido.
é algo que faz parte da nossa realidade, do que nós estamos vivendo, né? Essa ansiedade, essa preocupação, crises, né? Que nós enfrentamos como mulheres, principalmente nós mulheres, que a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer dar conta de filhos, de casa, trabalha fora, e envolver com serviços na igreja. Então, a gente às vezes passa por crises. E a palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 31, no versículo 18, a parte B do versículo 18, e a gente sabe que essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher que era uma mulher envolvida com muitas coisas. Ela era envolvida com os serviços do lar, era uma mulher que trabalhava fora, é uma mulher que ajudava os necessitados, uma mulher que amparava os filhos, cuidava do marido. Então era uma mulher que ela era bem envolvida. Mas essa mulher, ela foi elogiada pelo Senhor. Então, assim como a mulher de Provérbios, que ela dava conta de tudo, e que ela foi elogiada pelo Senhor, você e eu, nós também conseguimos, porque a força é do Senhor. Ela vencia não na força dela, mas na força do Senhor. Mas lá em Provérbios 31, no versículo 18, a parte B diz assim: a sua lâmpada não se apaga de noite. De noite fala de trevas, de algo que você não consegue ver, de momentos difíceis às vezes. Às vezes nós passamos por noites escuras, né? E é muito importante, nesse tempo que nós vivemos de crise, de ansiedade, como o irmão Luiz falou, a gente não permitir que a lâmpada se apague. A lâmpada dessa mulher não se apagava de noite. E como que nós vamos viver nesse tempo, não permitindo que essa lâmpada se apague? Realmente indo para os pés do Senhor, porque Ele é essa luz. Ele é a luz. E nele nós vamos sempre estar com a nossa lâmpada acesa. E quando nós olharmos lá para aquele texto, que acho que está em Lucas, daquela mulher que ela perdeu uma dracma, ela tinha 10, e ela perdeu uma dracma dentro da sua própria realidade que ela vivia, que era a casa. Então, dracma fala de algo muito valoroso, e aquela mulher perdeu uma. E o que é algo que nós temos hoje de mais valor? É os nossos filhos, é o nosso relacionamento. É muito valor, né, para a gente. É Deus em primeiro lugar e depois os nossos. E aquela mulher, ela perdeu um, ela tinha 10. Vamos dizer que seja um filho. E ela perdeu dentro da sua própria casa. E quantas vezes nós podemos ver famílias no meio cristão perdendo seus filhos dentro da própria casa. Perdendo seus filhos trancados num quarto, perdendo seus filhos dentro da sala, enquanto os pais estão envolvidos com muitas coisas, os filhos estão se perdendo dentro de casa. Então, são dracma, algo de muito valor, que estão se perdendo dentro de casa. Mas aquela mulher, eu achei muito interessante, o Senhor ministrando no meu coração essa semana, esse texto, que diz assim: ela perde uma dracma. Logo após que ela perde, ela reconheceu que ela havia perdido. E às vezes nós não conseguimos reconhecer o que nós estamos perdendo. Mas, olha o que acontece logo depois que ela reconhece. Diz assim: ela acende a candeia. Isso quer dizer o que para nós? Que a candeia daquela mulher estava apagada. Então, Provérbios 31 fala que a lâmpada daquela mulher não se apagava de noite. Agora, lá esse texto daquela mulher que tinha perdido, a candeia estava apagada. Então, irmãs, que nós vigiemos. Será que a nossa candeia está acesa? Né? A presença do Senhor viva dentro de nós. Então, aquela mulher, ela acende a candeia. Aí, quando a candeia está acesa, ela começa a ver a sujeira. Ela começa a ver as coisas que estavam impedindo ela de ela achar o que ela tinha perdido. Então, que nessa manhã, diante de tudo que nós já ouvimos, que eu possa refletir: a minha candeia realmente está acesa? Né? Quando a nossa candeia realmente estiver acesa, nós vamos estar ali realmente
vendo tudo o que está acontecendo. Então aquela mulher só percebeu, né? Ela percebeu que tinha perdido algo dentro da própria casa, algo de muito valor. A candeia dela estava apagada e quando ela acende, ela começa a ver a sujeira. E ela começa a varrer, ela começa a limpar. Então, eu não sei como que está a sua vida, o Senhor já falou como está a minha. E que a gente, se a nossa candeia está apagada, ou está quase apagando, mas que a gente venha ter a humildade de reconhecer e agir como essa mulher que havia perdido uma agiu, né? E ela encontrou, e ela se alegrou, e ela glorificou, e ela celebrou. Então, eu estava ali, né? E quando a irmã pediu se alguém queria, eu senti de compartilhar isso, que é algo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Não permitir que a sua lâmpada se apague. Vamos para os pés do Senhor. Não sejamos nércias, loucas, permitindo que a nossa lâmpada se apague. Vamos para os pés do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe as irmãs.